converso com o Aaron Edwards, que fala sobre o mercado, né? Nós estamos com uma percepção, isso aqui, de certo modo, Aaron, pode ser também uma prévia do que a gente pode ver no relatório de oferta e demanda apresentado, que será apresentado no mês de abril. Bom, primeiro fator, antes de eu começar perguntando de mercado, esses números, pelo que você tem acompanhado aqui de Brasil, principalmente na safra 24-25, fazem sentido? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, o contato que eu tenho tido, eu acho que muitas pessoas no Sul falariam não tem jeito nenhum desses números serem verdades. Umas pessoas do Centro-Oeste, eu acho que eu produzi um pouco mais do que esperado. Então, é bastante regional. Eu confesso que me surpreende um pouco esse ajuste, esse aumento. E sem entrar em muito detalhe, para mim a gente tem que eu sempre gosto de olhar para preços. Então, por um lado, eles podem ampliar a oferta de soja do Brasil. Por outro lado, nós temos tido um fortalecimento do prêmio, do basis, que indica que a demanda está forte e que está procurando soja e que essa soja está custosa para trocar de mãos. Em grande parte por isso que, obviamente, a gente presta atenção nos relatórios, mas tem que olhar para o mercado. E o mercado, o basis, em plena safra, teve um fortalecimento aí por várias semanas, e isso vai um pouco na contramão desse cenário que tem mais soja do que esperado no Brasil. Se de fato tivesse, nós imaginaríamos que o basis, ou prêmio, estaria pressionado para baixo. Talvez ainda ocorra, mas, enfim, são os números que a gente tem que lidar. Certo ou errado é oficial, né? Bom, e agora a gente fala a respeito de precificação. Eu quero saber de precificação nos Estados Unidos e aqui no Brasil e como que esses dados eles estão se correlacionando, porque os prêmios, como você disse, aqui no país estão mais altos. Nós estamos com plena colheita, praticamente o Mato Grosso, que é o maior estado produtor, praticamente concluído, faltava 1,5% da área a ser produzida, o Centro-Oeste colhendo muito, mesmo no Mato Grosso do Sul, que tem uma parte do estado, sul do estado, muito parecida com o Rio Grande do Sul, há outras regiões que chegaram a 75, 80 sacas por hectare, mostrando uma produtividade realmente bastante elevada. Aí eu pergunto para você, olhando para os preços hoje aqui no Brasil e as intenções chinesas, e o que a China já comprou de soja nos Estados Unidos e como Chicago tem se comportado, como que tem ficado essa precificação e a sua correlação? É uma excelente pergunta e a gente está bem em cima da cerca. Então, eu vou falar a narrativa de alta e a narrativa de baixa. Os especuladores estão praticamente neutralizados em Chicago. Eles não estão apostando em alta nem em baixa. A gente está com esse quadro fundamentalista, está com enormes estoques de soja, está na safra brasileira, tem preocupação sobre a demanda. Então, esses são os fatores de baixa. Tem dia 30 de abril chegando aí com muito produtor que vai precisar vender soja dentro das próximas 4 ou 5 semanas para fazer caixa, para honrar esses compromissos. Esse é o cenário de baixa que está pressionando mercados, falando de forma geral. Mas nós temos do outro lado, nós temos o fato que o risco de plantio nos Estados Unidos está por vir e semana que vem já é abril, às vezes já começa o plantio em abril, certamente em maio o plantio deveria estar a todo vapor aqui nos Estados Unidos. Em questão de semanas nós já podemos ter risco climático nos Estados Unidos. O mercado físico brasileiro, o prêmio, o basis, está forte, o que sazonalmente não seria o normal para esse período. Então é difícil me convencer que tem problema de demanda mundial se tem forte demanda pela soja brasileira e, como você falou, essa força no prêmio vem depois de terem comprado muita soja dos Estados Unidos. Então, parece para mim que tem um apetite mundial por soja nesse preço. O risco climático da produção dos Estados Unidos vai começar, o plantio vai começar em breve, né, dentro de semanas, e muito provavelmente teremos risco climático. Então, falando de Chicago,
parece para mim que o cenário mais provável é que em algum momento, entre agora e o desenvolvimento do plantio, o desenrolar do plantio nos Estados Unidos, nós provavelmente vamos ter algo que preocupa, que gera um cenário de alta nesse mercado de soja em Chicago. A grande dúvida é se vai ter resposta, se houverem essas altas, se vai ter resposta no mercado físico brasileiro ou se eles só vão tirar do basis ou do prêmio que já vem se fortalecendo, digamos, um pouquinho antes. Então, tenho menos convicção de uma recuperação de preço no mercado físico brasileiro no curto prazo, mas Chicago nós temos o relatório de intenção diária no fim desse mês. Depois disso, já é clima, o relatório de abril, né, plantio nos Estados Unidos, e esse plantio nos Estados Unidos como notícia central da comercialização deve chegar muito em breve. Semana que vem, daqui a 2, 3 semanas no máximo. Aaron, falando a respeito de comportamento da China em relação às compras, porque nós tivemos aqui no Brasil, nós temos dois cenários que eu acho que vale a pena lembrar. Um é de lembrança, porque nós tivemos atraso na semeadura, atraso na colheita, natural que socorra. Então, não tinha soja mesmo em janeiro. Aqui no Brasil, nós começamos a ter um volume mais intenso no mês de fevereiro, diferente do que a gente costuma ver ano a ano. Um outro fator são as nossas programações, os nossos chamados lineups, que eles têm ficado. No mês passado ele tinha mais de 12 milhões de toneladas programadas para carregar e carregou em torno de 7, pouco menos que 7, inclusive. Nesse mês nós temos 16 milhões de toneladas, pouco mais de 16, um pouco mais de 10 é somente para a China. O volume está muito intenso, ultrapassou os 10 milhões de toneladas, mas tem aí 6 dias úteis para serem considerados aqui no nosso cálculo aqui interno no Brasil. Pensando nesse cenário, comportamento de China, o quanto que ela comprou, o quanto que ela vem comprando em relação ao Brasil. China tem estoques baixos de soja para o período, neste momento? É uma excelente pergunta e a pergunta que eu tenho me feito e até compartilhado com clientes, não faz sentido, do ponto de vista de eu quero comprar soja barata, não teria feito sentido a China ter comprado soja tão agressivamente dos Estados Unidos na safra. Faria bem mais sentido comprar o mínimo para fazer volume depois de soja mais barato no Brasil. Eu acho que nós precisamos pensar na hipótese que o mundo, a China, mas o mundo de forma geral, está não em ritmo de manutenção de estoques adequados suficientes, mas com um apetite de acumular estoques adequados em caso de conflito geopolítico. E quando você fala de conflito geopolítico, você passa daquela mentalidade de deixa eu comprar um pouco aqui barato para eu chegar no próximo período, na próxima safra, e você passa a pensar quanto que eu consigo comprar para eu garantir suficiência alimentar para o meu povo. É uma mentalidade completamente diferente e algo que eu não chego a afirmar no momento, mas eu tenho me perguntado é se o padrão comportamental de compras de grãos que nós estamos vendo, começando na última safra americana e entrando para essa safra brasileira, se é com o intuito de acúmulo de grãos para uma eventual crise geopolítica. E se esse for o caso, nós precisamos de deixar alguns parâmetros e algumas referências antigas de lado, porque na mentalidade de será que é o bastante em caso de guerra, esses números todos mudam. Esse cenário é completamente diferente. Então, eu não chego a falar que é o caso, mas com a intensificação de guerras comerciais, com alguns conflitos políticos, a gente precisa contemplar a possibilidade que a China e outros países querem acumular estoques excepcionalmente grandes de grãos para estar pronto e para ter poder de barganha no cenário geopolítico. E se esse é o caso, isso talvez seja a melhor explicação pelo basis forte. E a questão do lineup tem que ver se é uma questão de demanda ou uma questão de logística. Hoje eu acho mais provável que seja uma questão de logística, de garantir que essas embarcações sejam feitas, do que
uma sinalização de fato de